Então, ó, a primeira análise que a gente vai ver é do Guilherme, ele enviou aqui, tá? Como sempre, eu coloco fazenda genérica. O talhão, ele colocou aqui, deixa eu ver, pasto lenha, que ele falou que era pra gente interpretar. Guilherme, se você tiver por aí e quiser também acompanhar, postar alguma observação, fica à vontade, tá? É uma área de 14 hectares, que a cultura anterior era pastagem, então eu vou colocar aqui gramínea, tá? E a cultura atual vai ser milho silagem, mais uma vez. Olha que interessante, né, pessoal? Na outra turma só tive análises de soja, a maioria era tudo de soja, para não dizer todas. E nessa turma aqui veio bastante análise para milho silagem, acho que é a terceira que a gente está avaliando, né? Então é interessante como pega grupos aí iguais, assim, muito legal. É uma área convencional, tá? Então não é plantio direto. Expectativa 9 toneladas por hectare, que equivalem a 50 toneladas de milho silagem, tá? Por hectare, então 9 toneladas em grãos, que eu coloco aqui para adequar. Sequeiro, quantidade de análises 2, e tem amostra de 0 a 20 e 20 a 40, tá? Essa é a característica da área. Ele falou então, o que mais? Que é uma área que eles não estão plantando cobertura, e pelo que eu entendi ali é uma área nova, tá? Tem aí poucos anos de abertura. Então vamos dar uma olhada nos dados dele? O que eu achei bem interessante é que pela primeira vez a gente recebeu uma área fraca, digamos assim, de nutrientes. Então parece uma área bem nova mesmo, que não foi trabalhada, o que torna a nossa aula aqui interessante, né? Por exemplo, na aula passada a gente pegou uma área que estava totalmente equilibrada, os macro e micronutrientes, tudo ok. E essa área aqui não, essa área ela tá bem inicial mesmo. Se o Guilherme tiver aí, poder me dizer quantos anos de abertura, porque ali na informação que a gente pediu para ele não passou. Se você tiver por aí, Guilherme, me confirma quantos anos de abertura, mas me parece uma área bastante nova pela característica, tá? A gente vai dar uma olhada aqui. E a análise de solo dele tem alguns impedimentos. Por exemplo, não veio análise de textura, o que acaba atrapalhando um pouco a nossa recomendação de fósforo. A gente fica meio cego em relação a recomendar fósforo, né? Por exemplo, correção de fósforo, tá, Guilherme? Não veio análise de micronutrientes, nem de enxofre. E é interessante porque é um exemplo do que acontece na prática, né, pessoal? A gente pega aí no dia a dia análises de solo assim. E aí cabe a gente fazer o melhor que a gente pode com a informação que a gente tem. A gente vai orientar o cliente a, no próximo ano, fazer, né, a análise completa, mas a gente faz o possível com o que a gente tem, beleza? Eu vou colocar uma porcentagem de argila aqui, porque senão a gente não consegue passar para frente a nossa recomendação de fósforo, tá? E então é sempre importante vocês terem estimativa. Se não tiver desse ano, pega do ano passado, ano retrasado. A análise de argila a gente faz uma vez só, né? De uma área vizinha que tenha, só para ter uma base, tá? Para fazer a recomendação. Porque realmente sem argila fica difícil a gente interpretar. Aqui, como é uma área que está com baixa fertilidade, mas uma CTC alta, olha, a CTC dela está 9,86, é uma CTC considerada alta. Eu presumo que seja uma área mais argilosa, né, por essa média da CTC aqui. Então, eu vou colocar como se fosse 40, beleza? E vou colocar aqui na minha planilha em vermelho para dizer que é um dado que eu estou inventando aqui, só para a gente ser mais didático na aula, beleza? Então, voltando aqui, ó, vamos atualizar, clica em alguma célula da tabela dinâmica, vem aqui, ó, análise da tabela dinâmica e nessa chavinha atualizar. Pronto, ó, apareceu 40 aqui. A área também tem análise de 20 a 40, então vamos dar uma olhadinha na análise de 20 a 40 também, tá? Então vamos lá, área de 14 hectares, média de matéria orgânica 2,2, tá? Média de pH em cloreto de cálcio 4,2 e 4,12. Então você vê que o perfil do solo, ó, ele está bastante homogêneo, ou seja, me parece que é uma área que não foi trabalhada ainda em nada, em correção de calcário, nada, né? Fósforo, nada, porque vocês veem, ó, o fósforo em Melic como tá, baixíssimo, 0,76 e 0,40, praticamente a mesma média, né, de 0 a 20 a 20 a 40. Então, provavelmente é uma área que não foi trabalhada ainda, né? Não foi corrigida em nada, é uma área bem nova. Ou pelo fato de ser pastagem, né? Foi aquela área que abriu, colocou pasto, não corrigiu, não fez nada em cima, só deixou pasto natural, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido. E o pouco que tinha foi desgastando.
né? Pode ser que vários anos de pastagem ou se colocou alguma coisa ali de fertilizante, não foi reposto, né? Foi só retirada do solo a tal ponto que ficou exaurido. Então, eu não sei se é uma área nova ou se é uma área exaurida. 0,76. Então, um perfil bem homogêneo, ó, tanto de potássio 0,12, 20 a 40, 0,08, são valores muito próximos, né? Então, cálcio baixíssimo, 0,92, 0,26, magnésio 0,52, 0,22, alumínio muito alto, olha só, 2,25 e 2,86, uma área com bastante alumínio, uma CTC alta, ou seja, é uma área com uma caixa, um potencial muito legal, muito interessante, né? Potencial essa área tem. Então, se ela for bem trabalhada, bem conduzida, ela tem uma expectativa aí de retornar uma boa produtividade, uma excelente produtividade, porque olha essa média de CTC. Saturação de bases baixa, 15,86 e 20 a 45, 17. Enxofre, infelizmente, a gente não tem, mas provavelmente enxofre e os micros devem estar todos baixos. Média de potássio na CTC baixa também, 1,22 e 0,74. Média de cálcio muito baixa, né? Lembrando que o mínimo é 40 na CTC, 9,33 está aqui, 2,41 de 20 a 40. Magnésio também, ó, baixo, 5,27. Então tem muita coisa pra gente trabalhar aí, tá? As relações, ó. E olha como tá a saturação por alumínio, pessoal. 58,99. Um solo muito, muito ácido. Olha, se você não fizer nada nesse solo, você, com certeza, essa expectativa de produtividade aí pode esquecer, né? 50 toneladas por hectare de milho silagem nessa área aqui. Se não for trabalhado urgentemente, sem chance. Até assim, de uma safra para outra, dependendo, não vai conseguir construir, né, tão rapidamente. Então, essa expectativa é a médio prazo, tá? Então, tem que fazer um trabalho bem legal aí de correção. Como é uma área convencional, ou seja, já está fazendo o preparo convencional, compensa muito aplicar e incorporar isso, né? Já está ali no convencional, já é uma área que eu presumo que seja mais argilosa, então aproveita para fazer a correção e incorporação e preparar ela para futuramente ser um plantio direto, tá? É uma área pequena e tudo mais, mas aproveita para já fazer esse manejo, tá? Incorporado, calcário incorporado, tudo certinho. O fósforo também, né, incorporado, vai precisar de correção de potássio também. Aproveita que é convencional, aproveita que está se formando, faz tudo aí para colocar o mais para baixo possível, né, para preencher o perfil e aí preparando a área para plantio direto e já pensando aí nas culturas de cobertura, né, que vai colocar entre safra para não ficar esse solo descoberto, tá? Porque aí não adianta nada fazer toda a correção e tudo mais e ir perdendo aos poucos por ano, né, com questão de erosão laminar. Para o próximo ano também já fica aí o dever de fazer uma análise completa, que tem enxofre, que tem os micronutrientes, mesmo sendo uma área nova, é interessante já começar com esse acompanhamento desde já, né? Porque muita gente assim tira, só análise simples, porque é área nova, e depois com o tempo vai fazendo a análise completa. Mas, por que não já tirar a análise solo é tão barata, né? Já faz a completa de uma vez, já vai guardando esse histórico ao longo do tempo, tá? Já vai corrigindo tudo, todo o sistema de uma vez, todos os nutrientes de uma vez. Então vamos lá, a gente pode pegar o nosso dado de interpretação aqui, né, o nosso material, para a gente dar uma olhadinha. A matéria orgânica lá estava 2,2, né? Então 2,2, se for mesmo uma área argilosa, né, com 40, ela tá baixa essa matéria orgânica, o que condiz, né, a área de pastagem, se foi exaurido, enfim, condiz com os outros dados da análise de solo ali. Vamos ver o que mais. O pH aqui tá 4,2, 4,12, vamos ver lá. Ó, tá vendo? O pH baixo, realmente não teve correção, né? Quando o pH tá assim, normalmente a V% tá abaixo de 20. Então você vê que os dados da análise de solo estão coerentes também, porque é isso que a gente encontra, né? A V% tá abaixo de 20, ó. Cadê? Aqui, ó, 15 e 5. Então a análise não tá errada, tá? É uma análise coerente. Ó, 4,2, ele tá nessa faixa aqui, ó, tá vendo? Nessa faixa, então, muita presença. Ó, o alumínio tá estourando, né? Quando você tá nessa faixa aqui de pH que tá próximo que é o limite, o alumínio está estourando no seu ponto máximo, você vê que realmente mais um indício de como a análise está coerente, porque realmente o alumínio está muito alto nessa análise de solo.
E aí você tem, né, indisponibilidade de fósforo, indisponibilidade de nitrogênio, de enxofre, de boro, potássio, cálcio e magnésio, que está baixíssimo, né? Ó, tudo se conjuga, né? E aí a gente só vai ter os micronutrientes, como cobre, manganês e zinco, que vão estar mais disponíveis, né? Mas do restante só prejudica. Fósforo Melic, para uma textura de 40 que a gente está colocando aí, né? Aqui é a classe 3, 21 a 40. Didaticamente, porque a gente não sabe, né? Então é a classe 3 aqui, ó, abaixo de 4, muito baixo. Então fósforo muito, muito baixo mesmo, tá? Olha só, então estamos lá, matéria orgânica baixa, pH baixo, só repassando, né? Fósforo muito baixo, potássio deu adequado, aqui como nível individual, mas ele tá baixo na CTC, cálcio baixo, magnésio baixo. V% muito baixo, enxofre, os micros não tem. Olha lá, ó, tudo. Então a gente já viu, só repassando aqui, né? E saturação de alumínio muito alta, 71%. Então, vai prejudicar muito a cultura, né? Ó, a recomendação de calcário, eu tomei a liberdade de colocar os teores do calcário da Laís. A Laís me passou um calcário com essas garantias aqui. E aí, como o Guilherme não me passou, eu vou aproveitar os dados dela, tá? Como se fosse o mesmo calcário. A área do Guilherme é de Minas Gerais e da Laís é de Goiânia. Mas eu vou colocar como se fosse o mesmo. 29,6 de óxido de cálcio e 17,4 de óxido de magnésio. Se for fazer pelo método da V%, elevando a 70%, tá? Que é para o milho, né? O milho é um pouquinho mais exigente em saturação, vai dar uma quantidade de 6.665 quilos de calcário. Então, você viu que deu bastante, isso é bastante coerente com essa análise que tá fraca, tá? Então, eu esperaria que fosse pedir essa quantidade grande mesmo. Pelo alumínio, deu também 6 toneladas, tá? 6.150 quilos, próximo aí da saturação. Pelo cálcio, deu mais ainda, deu 8 toneladas. Então, o Wildo que comentou, né, das 8 toneladas aí, ó. Temos aqui um exemplo de uma análise de solo que está pedindo aí as 8 toneladas. Pelo método do magnésio, deu 3.218, tá? Talvez se tivesse um calcário calcítico, até se encaixaria aqui, ou seria o caso de testar um blend. Mas vamos colocar um calcário, vamos ver um calcário calcítico, só pra gente dar uma brincada aqui e ver como que ficaria. Ó, se fosse um calcário calcítico, aí ele precisaria de muito mais para elevar a questão do magnésio, tá? Então, ó, como que ficaria? 11.000 toneladas. Daí não fica interessante, né? Você não vai aplicar as 11 e aí acaba não compensando muito esse calcário calcítico. O certo mesmo, por essa quantidade, talvez seria fazer um blend, né? Colocar um pouco do calcítico e o dolomítico. Porque também, ó, a diferença é muito grande, né? Do magnésio para o cálcio aqui. Então, o certo era calcular talvez um blend. Lá no meu canal tem como calcular blend, tá? Eu não vou estender aqui porque a gente tem mais uma análise ainda para ver. Mas lá no canal da AgroInsight tem como calcular blend de calcário, fazer custo-benefício e tudo mais. E, se não me engano, eu coloquei nos materiais extras do curso. Eu vou até confirmar com o pessoal. Se não tiver lá, eu coloco para vocês, tá? Como calcular blend de calcário. Então, aqui, o que eu optaria? Na prática, os produtores têm sempre constatado que a recomendação pela V%, por exemplo, sempre no outro ano pede um pouco a mais, 30% a mais. Por isso que eu sempre falo que o método pelo cálcio e magnésio, para mim, é mais eficiente, porque ele sempre está pedindo um pouco a mais e, coincidência ou não, dá geralmente esses 30% que eles falam a mais, que depois no outro ano o solo pede, né? Então, dessa recomendação aqui, eu aplicaria, tá? Sem medo nenhum, as 8 toneladas. Poderia arredondar aí para 8 toneladas. Tá, Guilherme? Não sei se você vai assistir isso depois, como é que vai ser. Mas eu aplicaria as 8 toneladas tranquilamente, tá? Eu vou colocar aqui pelo método do cálcio. Ó, o magnésio, ele vai passar um pouquinho do ideal. Então, por isso que eu falo que é interessante, talvez, calcular um blend de calcário aí. Se fosse usar esse, né? Porque eu tô usando um calcário que a Laís me passou. Mas pode ser que seja outro na sua região aí que tem um teor de magnésio menor. Aí ótimo, nem precisa fazer o blend. Mas, por exemplo, se você só tivesse na sua região esse tipo de calcário, seria interessante, para o dolomítico, né? Seria interessante você procurar uma fonte de calcítico também,
para fazer essa mistura. Quem não sabe, blend é mistura, né? E poder dar uma equilibrada melhor nesse cálcio magnésio. Porque se você for utilizar só o dolomítico, 8 toneladas, ele vai elevar o magnésio aí, ó, na CTC um pouquinho acima do ideal, tá? Que é 25. Então, seria interessante fazer um outro calcário junto, tá? Mas assim, aplicaria, vamos supor que vou fazer o blend e dessa quantidade de 8.000 e pouco, 7.000. Faria sem problema nenhum, tá? Não tem medo, não precisa ter medo dessa quantidade. Incorporando o mais profundo possível, vendo uma grade aí boa, uma grade pesada para incorporar isso daí. E nessa quantidade compensa parcelar em 2 vezes, que nem eu falei. Aplica uma vez, né, metade, incorpora, aplica de novo, incorpora de novo, tá? E assim fica mais distribuído também, melhor distribuído. O interessante seja utilizar aqueles implementos de queda, né? Onde você aplica quando é grande quantidade assim, não a lança, aqueles que é de gravidade mesmo, em que o calcário cai por gravidade. Então é melhor aplicar com esse tipo de equipamento, tá? E aí tem o gesso, né, pessoal? A gente não sabe o teor de enxofre para poder ver se tá baixo e tudo mais. O cálcio em 20 e 40 tá baixo, né? A saturação de alumínio tá acima de 20, então com certeza vai gesso aí também. Pela textura, a gente teria aí 2.000 quilos de gesso, tá? Então, 2.000 quilos de gesso. Vamos ver quanto que tá a V% aqui de 20 a 40. Ah, pessoal, esqueci de tirar o 20 a 40 da recomendação. Mas como ele tá bem próximo, não vai dar muita diferença, tá? Mas deixa eu tirar aqui. Deixa eu só ver quanto que deu. A V% deu 5. 5 e o cálcio deu 0,26, tá? Beleza. Agora deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Deu uma diminuída aqui na recomendação, mas não muito, ó. Que eu tinha arredondado para 8 toneladas, né? Agora pode arredondar para 7.600. Então praticamente ficou a mesma coisa, tá? A mesma recomendação se fosse utilizar esse tipo de calcário. E o gesso, V% tá ali 5, né? V% tá 5. Desejado é 30 e a CC 10,80. Aqui. Aumentou. 10,80. E a V% tá 5. E a V% desejada de 20 a 40 é sempre 30, né? Então, olha a quantidade de gesso que deu. 5.400 quilos de gesso. Pode aplicar junto, tá? Incorporando sempre, beleza? Porque vai incorporar o calcário. Se não tiver condições econômicas de fazer tudo no mesmo ano, faz o calcário primeiro. Às vezes não tem condição de fazer 7.600 quilos, então também parcela, faz metade num ano. Estou falando financeiramente, tá? Na questão operacional. Financeiramente. Então aplica metade do calcário, metade do gesso num ano e o restante no outro ano. Ou então aplica só o calcário num ano, o gesso no outro, financeiramente, beleza? Mas é interessante sim você aplicar essa quantidade de gesso sem medo também. Os pesquisadores de gesso aí, várias pesquisas mostrando que essa quantidade não é prejudicial, tá? Lembrando que a gente está colocando isso num solo supostamente de 40% de argila, então tem que ajustar essa questão aí, essa informação da argila para saber se ele tem isso mesmo. E aí pode colocar, então, pelo método da V% de recomendação de gessagem, essa quantidade aí, 5.400. Então, você vê, é muito legal esse tipo de exemplo, de uma análise bem fraca, para a gente pegar essas quantidades aí na prática, né? E vocês poderem ver que as recomendações dão quantidades significativas e não precisa ter medo de aplicar, tá? Correção de fósforo, vamos lá. O fósforo também está baixíssimo, né? Então, para corrigir na quantidade ideal, nessa área vai precisar de 179 pontos, né, arredondando para 180 pontos de P2O5 só na correção, e mais a manutenção, que é de 50,8, então muito fósforo também. Potássio, 281 de correção e 84 de manutenção, né, de K2O, bastante coisa. O cálcio já vai ser suprido ali, né, pela calagem e gessagem. O enxofre a gente não tem dados, infelizmente, para correção ali, mas com certeza essa quantidade de gesso aí vai ser suficiente para suprir enxofre, tá? Micronutrientes a gente também não tem resultado na análise, então a gente vai utilizar os dados de manutenção da cultura, tá? Mas interessante para o próximo ano já ver essa questão aí, Guilherme. Então vamos lá, quanto que isso vai dar?
tá? Vamos pegar aqui as quantidades. Tem o nitrogênio também, né? Porque é milho, o milho a gente pode aplicar o nitrogênio. Então, eu vou colocar no PowerPoint a conta para vocês ali, tá? Então, deu 167,5 de N, 230,7 de P2O5 e 366 quilos de K2O. Vamos pegar os macros, já que a gente não tem os micros, vamos pegar os cálculos de macros só. E aí, ele falou que tem disponível lá na região dele 4,30,10, que é o que tem disponível na propriedade, a gente vai fazer com o que tem disponível, né? Tem que adaptar, claro, a gente vai procurar como consultor outras fontes na região, mas se não tiver como, só tiver aquilo comprado, a gente vai trabalhar com o que tem. Então, vamos supor que não tenha a condição de comprar outra coisa, que tem que trabalhar com o que tem, que é interessante a gente fazer essas simulações também, tá? A gente começa, então, ali pelo fósforo 4,30,10, né, que vai ser utilizado para correção. E vamos ver quanto é que fica. 230,7 dividido por 0,30. Aqui deu 769 quilos, eu vou arredondar para 770, tá? 770 quilos por hectare desse 4,30,10. E aí, isso me daria, então, a quantidade que eu preciso do fósforo e 170 vezes 0,04, 30,8 quilos por hectare de N, e essa quantidade de 770 vezes 0,10 me daria 77 quilos por hectare de potássio, K2O. Aí a gente tem um interessante impasse nisso daí, porque não dá para aplicar essa quantidade. Se ele tivesse pensando em aplicar isso em plantio, né? Não daria. Por quê? Porque o máximo de K2O que a gente pode colocar na linha é 60 quilos. Então, se tivesse pensando em aplicar isso via plantio, não daria, tá? Mas como é um solo, que nem a gente comentou, é convencional, vai incorporar tudo isso, então não tem problema. Então, eu vou supor, Guilherme, que você vai incorporar isso daí, vai utilizar para incorporação, tá? Aí tá, ó, ele já conseguiu aqui com essa quantidade 30,8 de N e 77 de K2O. Vamos ver então quanto que a gente vai precisar de cobertura, tá? Com esse 30,010 aqui. De nitrogênio, eu falei lá para vocês que eu preciso de 167,5, né, quilos por hectare de N. Que vai ser fornecido ali pelo 4,30,10, que é 30,8, 136,7 de N, quilos por hectare de N. E aí, fazendo 137, vamos arredondar para 137, tá? Dividido por 0,3, que é os 30% do NPK, a gente tem 456, que eu vou arredondar para 460 quilos por hectare do 30,010, tá? Aí a gente matou o N, tá? Vamos ver como é que ficou a questão do K2O. Do K2O, a gente vai precisar de... Vou colocar aqui N para não confundir. O K2O, a gente iria precisar de 366, né? Quilos por hectare. Deixa eu colocar aqui na linha de baixo. Menos 77, que já foi aqui em cima. Menos, aqui deu 460 de cobertura do 30,010. 460 vezes 0,1, né? Que são os 10%. A gente tem 46. Então, menos 46 também, que deu ali em cima. Vai faltar... menos 77, menos 46. 243 quilos por hectare. Como é uma quantidade muito grande de K2O, também dá para parcelar em vários anos, tá? Porque aí fica realmente, economicamente, acaba ficando um pouco pesado. Então, você faz só pelo menos a manutenção ali, e aí no outro ano você joga o restante, tá? Então, ó, a manutenção fica ali em torno de 84,7, tá? Se você fizer, por exemplo, não tenho condição de complementar isso com KCl, porque aqui o certo seria complementar com KCl, não vai dar para jogar nem esse daqui nem esse, né? Porque eles têm os outros nutrientes junto. Teria que complementar, que ficaria um total de 405 quilos de KCl. E que eu fiz? Peguei 243, dividi por 0,6,
né, que representa 60% do que o KCl tem de K2O. Então, dá 405 quilos por hectare de KCl. Então, ó, não tenho condição de jogar essa quantidade num ano só. Faz só esses dois aqui, que é o que tem disponível na propriedade, que é o 43010 e o 30010. Essa quantidade de K2O que deu aqui já é suficiente para manutenção, né? Porque deu 77 mais 46, que deu 123, então passou um pouco da manutenção, ótimo, né? Que sobre mesmo um pouco. E aí no outro ano você entra com essa complementação de KCl, para não ficar muito pesado economicamente, tá? E aí fecha então a recomendação dos macronutrientes. Beleza? Certo, pessoal? Então essa é uma simulação que eu fiz com os fertilizantes que ele tem disponíveis lá. E aí, como que você vai aplicar isso daqui? Isso aqui, o fósforo tem que ser incorporado, porque ele está baixíssimo, né? Ele está baixíssimo ali. E talvez seria até interessante pegar parte disso daqui para colocar no plantio, tá? Como ele está baixíssimo, vai incorporar. Então, talvez seria até interessante, Guilherme, sei lá, entrar com 600 quilos incorporado, 670 e plantar com 100 quilos por hectare ali na linha, tá? Que aí a gente mata essa questão de não ter tanto potássio concentrado na linha, né? Mas ao mesmo tempo ter um pouco de fósforo no pé da planta. Então, incorpora uma parte e planta pelo menos aí com 100 quilos, que é interessante, como a área tá muito fraca, interessante ter um pouquinho ali perto do pé da planta, né? E aí entrar com cobertura, né? Essa cobertura ela pode ser parcelada ainda, para 200, entrar com uma de 200, outras de 260, de 30010, porque aí você está parcelando tanto o nitrogênio quanto o potássio. Então fica bem interessante aí para a cultura, tá? Logo no início, depois de 20 dias, enquanto dá para entrar ali no milho ainda, né? Com adubação de cobertura.